João 15, quem achou, então diga amém. Eu começo e você continua, do verso 1 ao verso 10. 1, 2, 3. Eu sou a videira verdadeira. Continue. Os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Diga amém. Amém. Tome o seu assento e fique com a sua Bíblia aberta, é claro, e nós vamos acompanhando aí do verso 1 ao verso de número 8, que é onde eu quero focar. Eu já perdi a conta de quantas vezes ministrei em João 15, porque eu amo João 15, amo. Eu vou lhe dizer o porquê que eu amo João 15, preste atenção. Porque a João 15 nós vemos os últimos instantes da vida de Jesus. E garanto para você que se você soubesse que você iria morrer hoje, se você soubesse hoje o dia que você iria morrer, você começaria a falar pelos próximos dias ou horas as coisas mais importantes da sua vida. E é muito importante você sempre compreender que tudo aquilo que vem por último traz uma grande relevância, traz uma importância, digamos que um pouco maior do que qualquer outras coisas que foram dadas anteriormente, porque ali você vai deixar a maior memória, a maior lembrança na mente das pessoas. Já diz os estudos que em qualquer palavra, em qualquer reunião, em qualquer discurso dado, os últimos instantes, os últimos trechos, as últimas palavras são as que sempre serão lembradas. É por isso que qualquer pessoa que deseja ser efetivo, seja no falar, seja no liderar, precisa compreender que tudo aquilo que você fala por último e você faz por último, você guardará com maior ênfase na mente de uma pessoa. Jesus dá então aqui as suas últimas palavras, e aqui na verdade ele dá um princípio que para mim, eu sempre tomei o João 15 como um dos maiores princípios de Jesus. Há quem ama os princípios do Sermão da Montanha, e de fato eles são necessários para a nossa jornada do dia a dia. Há quem ame outros princípios que ele nos dera, mas para mim, nenhum dos princípios que Jesus deu pode ser aplicado se você não começar entendendo João 15. João 15 é a base para mim. Na verdade, quando eu digo para mim, se você analisar todos os princípios que Jesus nos dá, sobre amar o seu inimigo, sobre adorar a Deus em espírito, todos eles você não pode executar se não compreender o poder que há em João 15. Porque em João 15 Jesus começa dando a exemplificação, a exposição de quem ele é, quem o Pai é e quem nós somos, através da figura de uma videira, no qual o Pai é o lavrador, ele é a videira e nós somos os galhos. E é muito importante isso, porque quando nós falamos sobre videira e quando nós falamos sobre
o lavrador, nós estamos falando sobre algo concernente à agricultura. E eu quero que você compreenda isso. Em toda a palavra de Deus, você verá por centenas e centenas de vezes metáforas no qual o próprio Deus usa. Em João 15, Jesus vai nos falar sobre uma metáfora agrícola. E de todas as expressões que Deus nos dá para exemplificar e expor uma realidade do mundo espiritual para o mundo físico, e nós temos, por exemplo, termos antropomórficos, né? Se você não sabe o que é um termo antropomórfico, depois de tanto tempo comigo, está muito mal. Por exemplo, o salmista diz, ele nos cobre com suas penas. Não quer dizer que Deus é uma ave, mas quer dizer que da mesma forma que uma ave cobre os seus pintinhos e protege, nós assim estamos protegidos e guardados por Deus. Termos antropomórficos nada mais são do que termos expressões divinas expressões humanas para expressar o divino. Por exemplo, e a mão do Senhor veio sobre Elias. Não quer dizer que a mão do Senhor veio literalmente, mas assim como a mão de Deus vem para abençoar alguém, a bênção de Deus estava sobre Elias. Sujeitai-vos, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ela o exaltará. Não quer dizer que a gente tem que procurar cadê a mão de Deus para ficar debaixo da mão de Deus e se humilhar debaixo da mão de Deus, mas quer dizer que da mesma forma que nós nos humilhamos debaixo da soberania e da supremacia de Deus através da sua mão, se nós continuarmos fazendo isso, a seu tempo a mesma mão que tem toda a supremacia do universo, ela nos exaltará. E aqui Jesus então traz uma expressão, traz uma metáfora agrícola para expor uma verdade do mundo espiritual. Ele diz, o Pai é o lavrador, eu sou a videira, e vocês são os ramos, vocês são os galhos, vocês são esses pequenos pedaços que de vez em quando acham que são muito, mas na verdade você não é nada, porque eu sou a videira e o Pai é o lavrador. O Pai é o lavrador. De Gênesis a Apocalipse, você sempre verá Deus se expressando como um agricultor. Você sempre verá isso. Aliás, talvez a maior forma de expressão que Deus nos dá é sobre ele sendo um agricultor, porque Deus é um Deus agricultor, Deus é um Deus de sementes. Em Gênesis 8, 22, se eu não me engano, a palavra de Deus diz, enquanto durar a terra, tempo de colheita e de semente haverá, não é? São princípios estabelecidos por Deus que não mudam. Então em toda a palavra de Deus você verá Deus usando metáforas agrícolas para expor princípios espirituais. Eu sou a semente de Abraão, eu sou o lírio dos vales, eu sou a rosa de Saron, e por aí vai. E aqui ele diz algo interessante, mas antes deixa eu tentar fazer você compreender isso. Por que Deus usa por diversas vezes na Bíblia Sagrada expressões colocando ele como um agricultor? Aliás, o que é agricultura? É muito importante você entender isso. Agricultura, agri, campo, do latim campo, cultura, cultivo. Veja isso. Se algo foi plantado, então algo precisou ser forçado porque não era natural do ambiente. Agricultura nada mais é do que você cultivar uma coisa que não era natural do ambiente. Então se você vê algo sendo cultivado num local, algo sendo plantado, aquilo que foi plantado, não importa o que, tudo que foi plantado precisou ser forçado porque não era natural. Por exemplo, se algo cresce automaticamente, sem nenhuma interferência humana, então aquilo não é agricultura, aquilo é vegetação natural. Grama cresce naturalmente, pasto cresce naturalmente, isso não é agricultura, porque isso por si só, automaticamente, não precisa de nenhuma interferência minha ou sua, vai crescer. Mas no instante em que você decide plantar algo, então você está fazendo o processo agricultural, você está sendo um agricultor. Por que então que na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ele é a semente de Abraão, ele é o Deus das sementes, ele chama as coisas como se não fossem, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales? Por que ele sempre se expressa como a maior expressão dele como agricultor? Porque Deus é especialista.
E Deus gosta de colocar coisas que não são naturais em um ambiente que não condiz com a natureza delas. Deus é especialista em forçar coisas em locais que por si só aquele local não iria gerar. Por exemplo, Ele plantou você. Ele plantou você. Você nasceu numa casa, alguns de vocês, você nasceu numa casa que você não tem nada a ver com seus pais. Você não tem nada a ver com a sua família. Você pensa diferente, você age diferente, você vê o mundo de uma forma diferente. Você tem sonhos diferentes, você tem uma perspectiva diferente. Por quê? Porque você não era natural daquele ambiente, você foi plantado por um agricultor. Ele forçou você naquele ambiente. Todo mundo lá nasceu e morreu da mesma forma. Todo mundo nasceu e morreu e cresceu da mesma condição. Mas aí Deus plantou algo, Deus forçou algo. Por isso que muitos de vocês se sentem sozinhos. Porque quando você foi plantado, você não se encaixa no ambiente. A sua essência é diferente do solo. Se dependesse do ambiente, você nunca estaria lá. Por isso que ninguém entende você na sua família. Por isso que você é rejeitado na sua família. Por isso que você tem dificuldade de se relacionar com quem é do teu sangue. Porque você vê o mundo de uma forma diferente. Aquele solo não condiz com a sua essência. O solo tem uma essência ruim, você tem uma essência boa, porque Deus te plantou. Ou seja, você não é fruto do acaso. Não importa se você foi fruto de um abuso sexual, de um estupro, você não foi fruto do acaso. Alguém pode ter te rejeitado, alguém pode não ter gostado de você, teu pai pode não ter planejado você, mas na verdade Deus te predestinou, Deus te predeterminou, Deus determinou que você seria alguém diferente, Ele iria te forçar, porque Deus é agricultor, Deus sabe forçar coisas boas em lugares ruins, e se Deus colocou você que é uma coisa boa num lugar ruim, diga para alguém do seu lado, Deus tem uma obra para fazer lá através de você. Eu quero só que você pense comigo. Por isso que em toda a Bíblia Sagrada você verá referências a Deus, Ele se referindo, Ele mostrando o mundo espiritual como Ele sendo alguém que planta, Ele sendo alguém que cultiva, Ele sendo alguém que rega, Ele sendo alguém que muda, porque Deus é especialista em plantar ótimas coisas em péssimos locais que por conta própria, por si próprio, Ele não gostaria de ter. Eu vou lhe falar uma coisa, irmão, tem pessoas na sua família que se pudessem excluir você da família, excluiriam. Por uma razão, você é extremamente diferente. Você não se encaixa neles. Você não é uma vegetação natural. Você precisou de uma interferência divina. Deus precisou pegar você na eternidade e falar, eu vou colocar você lá, você não vai se encaixar, porque eu sou agricultor, eu vou forçar você. Quem entende isso, diga amém. Mas o que eu quero falar com você hoje aqui? Eu quero falar hoje com você sobre a importância, anote isso, a importância e o poder da estabilidade. É isso que eu quero que você entenda. A importância e o poder da estabilidade. Você pode ser frutífero, mas se você não for estável, nenhum fruto que você der vai permanecer. Você nunca vai ter confiança se você não for estável. Uma pessoa que não tem estabilidade não tem clientes. Uma pessoa que não tem estabilidade não tem votos. Uma pessoa que não tem estabilidade não tem seguidores. Uma pessoa que não tem estabilidade não tem o amor e o respeito da sua família. A coisa mais importante para você compreender acerca da sua relação e a relação de Deus é a estabilidade, consistência, você ser imutável, você ter a característica que o seu pai tem, você ser uma pessoa que todos podem contar. Hoje todo mundo na igreja quer saber de dar frutos. O que ninguém compreende é o fruto vem para todos, ele só permanece para os estáveis. E você precisa ser estável. Você precisa entender que há uma importância na estabilidade e há um poder na estabilidade. Há uma importância e há um poder. Antes que eu continue e eu venha destrinchar mais isso aqui com você, eu quero que você anote isso, porque eu quero que você compreenda para onde nós vamos. Estabilidade e frutificação são uma união. Uma união. O que é uma união? Uma união. Pense num casamento. Pense num casamento. Pense, um casamento não pode de forma alguma ter frutos se não for por um relacionamento. Então existe um relacionamento entre frutificação e estabilidade. Por que eu digo isso? Porque se você parar para analisar, principalmente quem aqui faz economia, financeiramente falando, a última coisa que o mundo fala que você precisa ter estabilidade, não estabilidade financeira, mas por exemplo, economicamente falando, é extremamente
contrário a toda sugestão econômica que você tenha uma estabilidade de investimento, que você invista só naquilo, que você só tenha uma fonte de renda. Você tem que ter uma variação, você tem que ter variantes, você tem que ter vários ramos, você tem que ter uma instabilidade, você tem que ter coisas que te deem menos, coisas que te deem mais, você tem que ter altos e baixos de ganho. Então, para o mundo, estabilidade é uma coisa que não é preciso para você ter frutificação. Mas há um princípio espiritual aqui que Deus te ensina, que é impossível você ter frutificação se você não tiver estabilidade. Para o mundo, você precisa estar hoje num local, comece a trabalhar onde te paga bem. Quando abrir uma porta melhor, vá para outro local. Se uma cidade não está indo bem, vá para outra cidade. Essa é a mentalidade do mundo. Para Deus se você permanecer, eu vou te frutificar. Se você for consistente, eu vou te frutificar. Então veja, o que eu vou lhe falar aqui hoje vai totalmente contrário ao que você é ensinado no mundo, ao que você vê no mundo, ao que você foi convencido de que você deve fazer. Então Deus é um agricultor. Ele começa aqui dizendo, Jesus, verso 1, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Meu pai é o lavrador. Meu pai é o lavrador. E eu já lhe expliquei isso, você não é fruto de um acidente. Se ele é um agricultor, então você tem que reconhecer o que ele planta. Você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer. Quando Deus diz que planta, que começa algo, Ele está dizendo nas entrelinhas, eu vou forçar a minha coisa em um ambiente que não vai querer a minha coisa. Eu perdi alguém. Eu vou forçar uma pessoa, eu vou forçar talvez você, eu vou forçar um projeto, uma ideia, eu vou forçar uma promessa. Veja, promessas nada mais são do que sementes, amém? Eu já lhe preguei sobre isso, tudo começa com uma semente. Deus é Deus de sementes. Por isso que você nunca consegue compreender a forma de Deus trabalhar. Porque Deus fala com você sobre sementes quando você ora por árvores. Mas na verdade o que vocês dois estão falando é a mesma coisa, mas em níveis diferentes. Deus fala com você de árvores enquanto Ele te dá sementes, porque a semente ela é um fato. A árvore é uma verdade. Qual que é a diferença entre fato e verdade? Fato diz concernente ao momento, verdade condiz concernente ao futuro. É fato, nós estamos neste mundo. É verdade, nós não somos deste mundo. Momentaneamente estamos aqui, futuramente não estaremos aqui. Então sempre que você entender que Deus fala com você baseado na verdade e não no fato, você vai falar para Deus, Senhor, eu quero árvores, eu quero crescimento, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e Deus vai lhe dar sementes. Deus vai lhe dar fatos. Deus vai lhe dar coisas que parecem contrárias à situação do momento. Mas espere um pouco, porque todo fato tem que vir para a verdade. Isso aqui é muito forte para mim gastar tempo e repetir de novo, ok? Então entenda isso. Vamos lá, verso de número 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Verso 2. Toda vara que em mim não dá fruto, Ele a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu quero que você anote isso aqui. Tem 3 níveis de frutificação nesse texto. Primeiro, fruto. Segundo, mais fruto. Terceiro, muito fruto. Lembre do princípio da terceira dimensão que eu já te ensinei. Quem lembra disso, diga amém. Tudo que está em terceira dimensão é maior. Deus não quer que você dê fruto. Deus não quer que você dê mais fruto. Deus quer que você vá para o último nível, que é? Muito fruto. Mas você não pode ir para muito fruto se você não der mais fruto. E você não pode dar mais fruto se você não der fruto. Você não pode ir para o santo dos santos se você não passar no santo. E você não pode ir para o santo se você não passar pelo átrio. Você não pode ter o Espírito se você não tiver a obra do Pai e do Filho. Eu perdi alguém. Então veja, se o que Deus quer é que você dê muito fruto, o que eu quero que você compreenda é que há um processo entre você sair de fruto para mais fruto, para finalmente você para o último estágio, muito fruto. Muito fruto. Quais são os estágios? Qual é o primeiro? Diga para mim. O segundo? O terceiro?
qual que você está? Eu vou lhe fazer entender em qual que você está. É só você acompanhar o que eu vou lhe expor aqui hoje. Verso 2, vamos lá. Toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, o infiel que não é consistente, ele a limpa. Lembra que limpa aqui está falando de poda. Alguém aqui sabe o que é poda? Levanta a mão para mim. Ok, você lembra disso, poda. Se você não lembra, poda, o processo onde você pega uma faca, uma tesoura e você faz cortes na vegetação. Você faz cortes no fruto. Por quê? Porque você tem que garantir que alguns locais que estão sugando nutrientes o bastante não venham mais tomar nutrientes. E aí os nutrientes daquele local passem para outro local. Você transfere a riqueza do ímpio para o justo. Ok? Poda. Vamos lá. A gente não está falando do ímpio e do justo. Porque se deu fruto é justo. A gente está falando do infiel e do fiel. Do infiel e do fiel. Ok? Vamos continuar lá, verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira e a limpa, ou seja, ele corta, ele poda. Ok? Em outra versão está escrito assim. Vamos lá. Ele limpa, ele poda. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aliás, veja que interessante isso aqui, antes de eu continuar. Toda vara em mim que não dá fruto, Jesus está dizendo, ele quem? O Pai. O lavrador. Quem faz o corte não é você. Quem faz o corte é o Pai. Por isso que você não precisa ficar gastando tempo pensando em tanta gente. Eu vejo gente, irmão, que fica gastando tempo com coisas estúpidas. Gente que fica ouvindo conversas de telefone. Gente que fica gastando tempo mandando detetive atrás dos outros. Isso é estupidez. Porque é o Pai quem vai tirar. Sabe por que isso é estupidez? Porque só o Pai sabe se aquele que não deu fruto, ele vai dar fruto uma hora ou não. Não entendi, pastor. Só Deus sabe se quem não defendeu você agora, se ele está contigo ou não. Só Deus sabe quem é fiel com você ou não. Só Deus sabe quem é fiel com o pastor ou não. Então não adianta você falar, eu vou arrancar esse infiel do meu meio. Eu vou arrancar essa pessoa que não está sendo sincera. Porque só Deus sabe quem é sincero ou não. É Ele quem tira o fruto. Aliás, é Ele quem faz o corte. É por isso que eu não tenho paciência, eu não tenho saco para ficar aguentando gente falando fofoca do que o que um falou, o que o outro falou. Irmão, eu não tenho paciência para ficar aguentando e ficar me preocupando com o que estão armando contra mim. Porque o que eu não vejo, Deus vê. E quem tem a função de me livrar disso é Deus. Então olha para alguém do seu lado e diga assim, fecha o teu ouvido para gente idiota, irmão. Gente querendo tirar a tua paz, olha, falaram de você, olha, vão te roubar, vão fazer isso. É importante você se preocupar, claro que sim, mas lembre, uma hora você vai ter que fechar o olho, vai ter que dormir, e o que você não vê, Deus vê. Quem você não conhece, Deus conhece, e Deus sabe quem tem que tirar, Deus sabe quem vai ficar, Deus sabe quem tem que ir, Deus sabe quem vai trazer de volta, Deus sabe quem não vai voltar. Por isso que eu fico vendo gente falando assim, recebe alguém de volta. Como é que eu vou receber quem Deus levou? Como é que eu vou receber quem Deus levou? Você quer que eu insista numa coisa que Deus abriu mão? Você quer que eu caia no erro de Samuel? Até quando você vai insistir por Saul? Eu já perdoei, mas, meu irmão, Deus te mandou ir para o céu em outro vagão do trem. Esse vagão não dá. Porque tem gente roubando nutriente dessa videira. Eu vou continuar, ok? Então olha para alguém e diga assim, é o Pai quem corta, irmão. Quem é que corta? É você quem corta? É você quem tem que entrar na rede e se defender? É você quem tem que se defender no Facebook? É você quem tem que se defender no Instagram? Então por que você está fazendo isso? Você tem que decidir. Se você quer ser grande, você não pode ficar parando por conta de qualquer cachorro que late no meio da rua. Olha para alguém e diga de novo, irmão, você entendeu que quem corta é o Pai? Sabe por que quem corta é o Pai? Porque no instante em que o Pai cortar, você não pode se alegrar pela queda do teu inimigo. Jesus já disse isso.
Se você se alegra pela queda do teu inimigo, peraí, então você esqueceu que quem te promoveu para lá foi o teu inimigo. Porque amigos confortam, mas inimigos fazem você ser promovido. Eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, mas nenhum de vocês pode me promover. E eu não posso promover nenhum de vocês, porque só inimigos podem promover. Eu amo você, você me ama, eu amo vocês, mas eu não posso te promover. Quem vai te promover é o teu inimigo. Então por que você quer se livrar do teu inimigo? Para você depois ficar com alegria quando você vê o fim dele? Deixa que Deus vai cortar, porque se Deus cortar, quando ele se der mal e você vê o fim dele, você não vai ter alegria, você não vai matar aquilo que te trouxe o milagre. Vamos continuar. Vamos continuar no verso 2? Vamos lá. Toda vara em mim que não dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha que interessante isso aqui. Ninguém nesse texto fica sem ser cortado. Quem deu fruto foi cortado, e quem não deu fruto foi cortado. O fiel foi cortado e o infiel foi cortado. Então se você está achando que está com Jesus, está firme em Jesus, está enxertado nele, você não vai ter corte, está enganado. Se você cantar, ele vai te cortar. Se você dizimar, ele vai te cortar. Se você ofertar, ele vai te cortar. Se você orar, ele vai te cortar. O fiel e o infiel são cortados. A questão não é o que eles passam, a questão é o intuito para o fim. Um foi cortado para poder morrer, outro foi cortado para quê? Para que dê mais fruto. Então a questão não é o que você passa, a questão é qual que vai ser o fim disso. Eu amo isso aqui nesse texto. Vamos lá, vamos só lembrar disso aqui. Lembra quando trouxeram aquele homem cego para Jesus e perguntaram: Senhor, quem que pecou para que esse homem nascesse cego? Seu pai, sua mãe? Ele disse: nenhum nem outro, mas isso lhe aconteceu para que o pai fosse glorificado por meio dele. Por que Jesus disse isso? Porque tem gente que quando vê algo sendo cortado, algo dando errado, quando alguém vê que alguém não tem uma coisa, é cego, não tem dinheiro, não tem saúde, ele já quer achar um culpado para poder colocar a culpa do corte, né? E é aí onde nasce a inveja. Onde que nasce a inveja? Quando uma pessoa começa a ver que a outra não está sendo cortada, mas ela está sendo cortada. Eu perdi isso, eu perdi meu carro, eu perdi minha saúde. Por que o outro que está do meu lado não está sendo cortado? Espera aí, irmão, todo mundo é cortado. Uma hora ou outra, todo mundo vai ser cortado. A questão é, a que não dá fruto, ele corta. Para quê? Para que ela tenha um fim. Mas a que dá fruto, ele corta para que ela saia de fruto para o segundo nível. Qual que é o segundo nível? Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: se você quer ser abençoado e você quer ser promovido, não se assuste quando eu te cortar, porque para mim subir você de nível, eu vou te cortar. Para mim te abençoar mais, eu vou te cortar. Se você crescer, se você desejar prosperar na sua vida, você vai passar por momentos de cortes, momentos onde você vai chorar, não vai entender Deus, vai ficar confuso, você vai questionar Deus, e isso é normal. Não é questionar Deus no sentido de você questionar a santidade de Deus, mas você questionar o que o Senhor está fazendo que eu não estou entendendo. Aonde está o Senhor? Eu te procurei na esquerda, na direita, não estou te vendo. Aliás, são esses momentos que te fazem crescer, momentos de corte. Irmão, eu lhe garanto, irmão, cantar aqui na igreja não vai fazer Deus te abençoar. Não vai fazer você prosperar e dar mais fruto. Dizimar e ofertar não vai te fazer frutífero, porque tem gente que faz isso, mas quando Deus passa o corte, ele não aguenta, porque é uma junção: faça isso, eu te passo pelo corte. Quando você for aprovado no corte, o que você fez no meu altar, agora eu vou prosperar. Então desculpa, se você agora não está entendendo, por que agora que você começou a ofertar e dizimar, Deus está te apertando em alguma área, é porque Deus está querendo ver. Vamos ver se você é fiel para ficar estável. Eu quero saber se você vai ficar estável. Eu quero ver se você vai permanecer. O que faz você crescer é quando você suporta o açoite, a correção, o processo da poda. Quando você suporta o corte, porque é o corte que te promove. É o corte que te promove. Eu não suporto gente do meu lado que tudo chora. Eu não suporto. Porque se você não compreende que Deus te promove no corte,
Eu vou lhe dizer por que Deus te promove no corte. Para você, depois que é muito imaturo na fé, não começar a vir com aquela conversa. Eu não creio que um Deus que me ama tanto vai me cortar. Interessante, porque você ama demais o teu filho, você bate nele para corrigir ele. O que Deus está dizendo aqui nesse texto? Eu vou te cortar porque eu te amo. E por que eu vou te cortar? Porque eu não aceito ver você produzir frutos num nível, sendo que eu te dei condição e capacidade para produzir no outro nível. Em outras palavras, eu não aceito te ver terminar a vida sem saber que você descobriu o potencial que eu te dei. Então eu vou tirar algumas coisas que eu mesmo te dei, só para você entender que eu te dei potencial para ir muito mais além. Fui eu quem te dei o carro, mas eu vou tirar um carro para te provar que você tem muito mais potencial para ter mais de um. Eu te dei algumas pessoas, mas eu vou tirar o que eu mesmo te dei. Não é o diabo quem vai tirar, é eu que vou tirar, porque se eu não te ensino, porque veja, é você, mãe, quem dá o teu seio para o teu filho, mas é você, mãe, quem tira o seio da boca do teu filho. É você, mãe, quem depois pega a mamadeira e dá para o teu filho. Mas você, mãe, que pega e dá a mamadeira para o teu filho, depois tira a mamadeira do teu filho e começa a dar caldinho de carne, sazon, porque você quer que ele comece a descobrir o potencial que ele tem para poder crescer e para poder frutificar muito mais. Da mesma forma é Deus, não é o diabo quem vai te cortar, sou eu quem vou te cortar, e eu vou cortar o que eu mesmo te dei. Por isso que você não consegue entender por que às vezes Deus mata alguém que Deus mesmo deu, Deus tira alguém que Deus mesmo te deu, Deus tira uma coisa que Deus mesmo te deu, porque Deus está dizendo, se eu não faço isso, eu não vou fazer você descobrir o potencial que eu te dei para sair de fruto, para mais fruto, e finalmente chegar onde eu quero que você chegue, muito fruto, para que aí então você seja considerado e reconhecido como meu discípulo. Você não é considerado meu discípulo se você dá fruto, leia o texto, você não é considerado meu discípulo se você dá mais fruto, você é considerado meu discípulo se você dá muito fruto. Por quê? Porque entre fruto, mais fruto e muito fruto tem corte. E quando a pessoa sai de fruto para mais fruto, ela tem que ser cortada e permanecer. Quando você sai de mais fruto para muito fruto, você tem que ser mais cortado e permanecer. Então ninguém pode ser chamado de discípulo se não foi cortado 1, 2, 3, 4, mas permaneceu até sair de fruto para mais fruto e depois para muito fruto. Estou te falando sobre dor. Estou te falando que a vida vai ser dura com você, mas a vida vai ser dura porque Deus quer o teu bem. Estou te falando que se você pedir para Deus te prosperar, Deus vai endurecer a vida para você, porque Deus sabe que se Ele não fechar uma porta aqui, você não vai poder ter para onde correr, para Ele abrir uma porta maior para você lá. Se eu tivesse que parar de pregar aqui, já estava bom. Já estava bom. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui? Se você está dando fruto, parabéns, eu vou te recompensar. Sabe como? Eu vou te cortar. A minha recompensa para quem dá fruto é cortar o que eu te dei. Porque eu quero que você saia de fruto para mais fruto. Eu vou tirar uma bênção que eu te dei, que é para você descobrir que você tem mais potencial para ter, não uma bênção, mais bênção. Olha para alguém do seu lado e diga assim: Deus te ama demais, irmão. Diga, por isso que Deus está fazendo tudo isso. Em outras palavras, Deus está dizendo, igual tua mãe dizia para você: eu faço isso porque eu te amo. E você falava dentro de si: sua doida, louca, varrida, bruxa, quanto você me ama? Hoje você cresceu. E aí você falou um dia para você que de fato sua mãe te amava, porque você viu que os teus amigos, uns terminaram nas drogas. Aliás, uns nem terminaram nas drogas, uns estão na igreja, mas estão na vagabundagem, não se tornaram nada, preguiçosos. Mas você se tornou alguém. Você se tornou alguém. Você se tornou alguém. Uns não tiveram caráter, mas você se tornou alguém. Você casou bem. Você virou uma pessoa de bem, porque ela te corrigiu. Em outras palavras, ela tirou uma coisa boa de você para te fazer alguém melhor. E Deus precisa fazer você entender isso. Não fique gritando e chorando por tudo que eu tiro de você. Isso mostra a sua imaturidade na fé. É aí que sabe quando que eu vejo se você é maduro? Não é quando você julga o profeta, julga a profecia. Não é quando você compreende as escrituras. Mas é quando você está sendo açoitado e está dizendo: Deus está fazendo alguma coisa para o meu melhor. Quando você entra no vale da sombra e da morte, você não entra questionando. Porque, vou lhe falar uma verdade aqui.
Eu não estou falando de você que fala da boca para fora, mas eu estou falando para poder crer. Eu estou falando que chega um momento na sua vida onde você fica tão convicto disso que já é natural. Quando o diabo te ataca, você já fica naturalmente pensando, Deus está fazendo alguma coisa, eu quero saber onde que Deus vai abrir a próxima porta. Em algum lugar Ele vai abrir, porque Deus não teria deixado eu ser cortado desse jeito se Deus não fosse me dar algo maior ali. Olha para alguém, sabe por quê? Presta atenção. A nossa tendência é de se acostumar com coisas médias, a gente se acostuma com fruto, mas o intuito de Deus, porque os pensamentos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos, mais altos, mais altos, ou seja, tudo aquilo que você pensa de grande para você, Deus está dizendo, meus pensamentos são mais altos, não são mais baixos, eles são mais altos. Em outras palavras, para mim te revelar o mais alto que eu tenho, eu preciso tirar uma coisa que você considera mais alta, porque você acha que isso é tudo de bom que Deus tem para te dar, mas Deus está te dizendo, eu tenho muito mais para te dar, muito mais, muito mais. E eu quero que você saia de um nível de fruto para mais fruto, eu quero que você descubra que você pode fazer muito mais. Aliás, você quer ver que interessante isso aqui? Eu tenho, bom, todo mundo sabe que eu tenho 2 filhos, né? Tá, eu tenho só 2, tá, irmão? Só 2, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E ela também só tem 2. Se qualquer pessoa que vier dizendo o contrário, não tem como. É só 2. É só 2 que eu tenho. Por que eu estou dizendo isso? Não sei, mas me deu na doida de dizer. Eu só tenho 2. Eu só tenho 2. Eu te garanto que eu só tenho 2. Você foi a única mulher que eu conheci. Tem gente que não pode dizer isso, eu posso dizer com orgulho, você é a única que eu conheci. Veja, os meus filhos não são frutos meus, não, nem frutos dela, são frutos da minha união com ela, da minha união com ela. Por isso que vira e volta, quando eu olho para um, eu estou me vendo, e às vezes quando eu olho para o outro, eu estou vendo ela, porque como os dois são frutos da união minha e dela, então, cada um tem um pouquinho de mim e um pouquinho dela. Às vezes um fala igual eu, outro fala igual ela. Às vezes os 2 falam igual eu, os 2 falam igual ela. Às vezes os 2 comem igual eu, às vezes os 2 comem igual ela. E por aí vai. Porque é impossível você ter fruto se você não tiver relacionamento. Eu quero que você entenda isso aqui. Quando Jesus está falando aqui de fruto, Ele está falando de relacionamento. Não tem como ter fruto sem ter relacionamento. Por exemplo, se você tem pessegueiros, os pessegueiros só podem florescer mais ainda se tiver o quê? O relacionamento da flor do pessegueiro com a abelha. A abelha tem que ir lá e começar a fazer o processo da polinização. Tira de um, é um relacionamento, ambas as partes. Que eu quero que você compreenda. Quando Deus diz que vai te frutificar, Deus está dizendo, eu e você temos que ter um relacionamento, porque eu vou fazer uma parte e você vai fazer outra. E no fim de tudo, o resultado vai ser o seguinte, que a gente vai trazer um fruto, e esse fruto vai parecer um pouquinho com você e um pouquinho comigo. Vamos lá. Porque este tesouro não temos em outros modos, não temos em vasos de ouro, temos este tesouro em vasos de barro. O tesouro é divino, mas o recipiente é humano. É um pouquinho meu e um pouquinho de Deus. Meu Deus, você não entendeu isso aqui? Quando Deus for te dar uma coisa, o que Ele te der tem que parecer um pouquinho com Ele e um pouquinho com você. Ou seja, tem que ter um pouquinho de obra tua e um pouquinho de obra dele. Deus não vai fazer nada arbitrariamente. Deus não vai fazer nada sozinho. Deus está dizendo, nisso aqui eu e você temos que ter uma relação. Você tem que se relacionar comigo, eu com você. Em outras palavras, você está de braço cruzado dizendo que você está esperando em mim, quando na verdade sou eu que estou esperando em você. Eu não posso frutificar aquilo que não tem relacionamento comigo. Você tem que ter relacionamento, não é com a minha igreja. Eu vou dizer de novo, porque eu não tenho medo. Porque quem tem relacionamento com Deus vem na igreja, viu, irmão? Viu? Quem tem relacionamento com Deus vem na igreja. Eu não tenho que dizer o contrário para poder inventar uma história que não é bíblica. Você não tem que ter relacionamento com a igreja, porque aí você vai ser religioso. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Com Deus. Não é com pessoas, é com Deus. E aí tudo que Deus te der vai parecer um pouquinho com coisa humana e com divino. Por exemplo, Ele vai te dar uma casa. A casa sabe como foi comprada? Com dinheiro, coisa humana. Mas da onde veio a provisão, não dá para entender. Um lado divino. Meu Deus da glória. Então compreenda isso. Se Deus está dizendo, eu vou te frutificar,
eu e você temos que se relacionar. Aí eu pergunto, o que você está fazendo para Deus poder prosperar? É o que eu preguei quarta-feira, domingo aqui. Claro, quem não estava domingo, entra lá depois e assiste essa mensagem do homem abençoado. Você tem que assistir a mensagem do homem abençoado, porque você tem que compreender o que te leva a ser abençoado. Ok? Vamos continuar aqui. Verso 2 ainda. Então antes que eu continue, diga para alguém do seu lado, meu irmão, os teus filhos vão vir de um relacionamento, viu? Para quem não entendeu o que eu falei do Espírito, diga para alguém, os teus sonhos, os teus projetos, diga o que vier do teu ventre espiritual, diga isso aí virá de um relacionamento, diga Deus vai fazer a parte dele, e você vai fazer a tua parte. E detalhe, a parte de Deus é lançar em você o espermatozoide chamado palavra. A tua parte é a mais difícil, que é aguentar as dores de parto. Deus nunca prometeu que Ele que ia dar luz. Ele disse, você vai dar luz. Eu vou lançar. Quem vai gerar é você. Então não reclame porque tem dor de parto, porque se tem dor de parto é porque eu lancei. Se eu lancei é porque a gente se relacionou. Se você se relacionou comigo é porque você queria sair de fruto para mais fruto, para muito fruto. Aliás, você quer ver alguma coisa aqui? Agora eu quero pegar no pescoço de alguém agora que vem com esse discurso miserável e carnal para mim. E eu vou falar bem claro para você. Se você não quer ter mais, fecha a tua boca e para de atrapalhar quem quer ter mais. Porque, biblicamente falando, querer ter mais não é sinônimo de ingratidão. Biblicamente falando, querer mais não é sinônimo de ganância. Querer ter mais não é sinônimo de ser um compulsivo, excessivo. Não, nada disso. Vamos na Bíblia, verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, ele, o pai, o lavrador, atira e limpa, ou seja, ele poda, corta toda aquela que dá fruto, ou seja, aqui todo mundo vai ser cortado. Só que quem vai ser cortado porque deu fruto, vai ser cortado para quê? Para que dê mais fruto. Quem quer que tenha mais fruto, não é a videira, é o pai. Então como é que alguém pode falar mal de quem quer mais, sendo que é o pai quem quer que você tenha mais? Alguém diz, não, mas parece muita ingratidão. Veja, eu vou lhe mostrar qual que é a diferença entre quem quer ter mais e quem quer ter ganância. A pessoa que quer ter mais, ela simplesmente fala, está maravilhoso, está ótimo, mas eu sei que Deus tem mais para dar. Eu não aceito morrer e não descobrir o que Deus tinha para mim na totalidade. Eu quero morrer sabendo, eu descobri todo o potencial que Deus tinha para mim. E o que eu vejo de gente que se conforma com pouco fruto, com fruto e com mais fruto, sendo que Deus queria dar muito fruto, porque ele acha que isso aí vai vir como um sentimento de ingratidão. Nada disso, nada disso, nada disso. Eu conheço muita gente ingrata. Eu conheço muita gente que não valoriza o que Deus deu. Eu conheço muita gente que Deus dá uma casa maravilhosa hoje, amanhã ele já está pedindo outra. Agora, se Deus me deu uma hoje, daqui 5 anos ele quiser me dar uma maior, daqui 2 anos ele quiser dar uma maior, se Deus hoje me fez construir uma igreja para 10, para 100, para 20, e amanhã ele quiser fazer uma maior, pode me dar. Porque uma coisa é fato, quando você deseja ter mais, em outras palavras, do mundo espiritual você está dizendo, Senhor, eu não quero morrer vivendo e operando num potencial que é menor do que o Senhor me deu. Eu quero morrer sabendo que eu descobri tudo que o Senhor investiu em mim. O Senhor pagou um alto preço por mim. O Senhor pôs muito em mim. E eu não quero morrer sabendo que eu poderia ter mais, sendo que eu tive menos. Eu quero mais. Não é que eu quero mais para mim. Eu quero saber mais do que eu posso fazer. Eu quero descobrir mais unção que eu posso ter. Eu quero descobrir mais pessoas que eu posso ter. Eu quero descobrir o mais de dinheiro que o Senhor tem para me dar. Porque não é uma questão de mim. É uma questão de eu começar a compreender tudo que o Senhor colocou dentro de mim. Porque eu sou um vaso de barro, mas que tem um tesouro, e eu quero descobrir esse tesouro até o fim da minha vida. Até o fim da minha vida. Então, irmão, se essa palavra é para alguém,
Para você que quer viver uma vida miserável, um evangelho de miséria, uma vida totalmente pobre, sinto muito, Jesus não morreu para você viver na pobreza. Não morreu para você viver na miséria. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Se você desejar ter mais, Ele vai te dar mais. Mas aguenta o processo da poda. Ele quer que você tenha... Eu acho incrível o tanto de gente que se acostumou com a ideia de que Deus quer que você tenha uma vida miserável. Miserável na saúde. Irmão, Deus não tem prazer de ver você miserável. A Bíblia diz isso de várias e várias formas claras, mas é que você é carnal demais e você acha que você tem que ser punido no físico para poder mostrar que é santo. É igual a mulher que é estuprada. Você sabia que a mulher, quando é estuprada, ela vai para o banheiro, ela fica no chuveiro se esfregando, porque ela quer se ver limpa, mas de nada adianta. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, tem gente na igreja que é a mesma coisa. Ele quer se ver miserável, ele quer se ver pagando penitência. Por quê? Porque ele quer ver algo doendo no corpo dele para ele se sentir melhor. Mas o que vai te fazer melhor não é o preço que você paga com o teu corpo. O que te faz ser mais crente não é a fome que você passa, não é o dente podre que você tem. O que vai te fazer mais crente é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que há de conceder para você toda a força e todo vigor, para que você venha resistir ao dia da tentação. Eu não aguento gente que ele quer se ver com o corpo flagelado para ele querer dar uma de crente. Com todo respeito, irmão, eu conheço muita gente, irmão, que está com um sorriso bonito, que é próspero, carro bom. Eu não estou dizendo que isso é uma metáfora, eu não estou dizendo que isso é uma regra, não é uma forma, mas eu conheço muita gente dentro da igreja, com os dentes podres, fedendo, tudo mais. De Deus não tem nada. E gente andando com carro bom, morando em casa boa, viajando para o exterior e cheio de Deus. Porque você não pode querer ter Deus numa necessidade física. Eu me fiz ser entendido aqui, diga amém. Você já viu que esse foi o erro da igreja por muitos anos? Se você é pobre de maré, você tem Deus. Agora, se você é rico, milionário, você não tem Deus. Eu queria saber sobre Cornélio. Cornélio, tuas orações foram ouvidas pelo Pai. Pelo Pai. Eu não estou aqui falando, eu estou só querendo matar em você um pensamento que Deus não quer que eu tenha mais. E se eu pedir mais para Deus, a Bíblia diz, é necessário que aquele que nele creia que ele existe, é galardoador, que ele existe e quer te dar mais. Ele quer te dar mais saúde, Ele quer te dar mais alegria, Ele quer te dar mais paz, Ele quer te dar mais dinheiro, porque Ele sabe que se você tiver mais, a obra terá mais, a obra prosperará, a obra avançará. Oh, meu Deus! Tão de boa. Cala a tua boca se você não quer mais. E deixa eu dar lugar, porque eu quero mais. Eu quero mais glória. É por isso que não tem mais. Você sabe por que na igreja hoje a gente já não vê mais tanto cego vendo e paralítico andando? Porque não existe mais fome de mais glória, não existe mais fome de mais poder. Mas quando a gente vem com mais fome, Ele manda mais poder, manda mais milagre, manda mais... Grita bem alto se é para você que eu preguei. Grita bem alto, eu quero mais. Quando você diz eu quero mais, está dizendo, Senhor, eu não quero morrer com a minha visão operando, com o meu potencial operando abaixo da minha visão. Minha visão é alta, meu potencial é baixo. Eu quero mais. Quero saber o que o Senhor tem de mais para mim, o que o Senhor tem de melhor para mim. Não é você ser orgulhoso, não é você ser ingrato, não é você ser narcisista. É só você dizer, Senhor, eu me nego a morrer sem entender que essa semente tem poder para gerar frutos e muitos frutos. Para quê? Para que o Senhor seja glorificado. Eu vou ficar aqui nisso aqui, só mais uma coisinha. É por isso que tem gente que não consegue compreender pessoas prósperas na igreja. Porque você pode ver que todo mundo próspero e abençoado na igreja, por Deus, em algum momento você há de ver que ele não tem o coração nas coisas. Ele tem o coração no Deus das coisas. É por isso que tem gente na igreja que sempre vai falar mal de quem tem dinheiro. Sabe por quê? Porque ele que não tem, se tiver não vai querer dar. Mas aí o outro que Deus deu, tudo que precisa Ele dá. Ah, é o ar-condicionado? Tó. Ah, é isso aqui? Tó. É isso aqui? Tó. Então, vamos ver a essência. Ok? Vamos continuar aqui, que não é isso que eu vim falar. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo isso aqui. Só porque você foi
Vamos entender o que Jesus está dizendo para mim entrar, porque eu vim falar sobre a importância e o poder da estabilidade. Estabilidade. O que Jesus está dizendo aqui? Em outras palavras, Ele está dizendo isso aqui. Só porque você está conectado em mim, ligado em mim, se você estiver em mim e eu em você, só por conta disso não quer dizer que eu não vou te cortar. Você pode guardar a minha palavra, obedecer minha palavra, ainda assim eu vou te cortar. Eu vou cortar o pastor, eu vou cortar a pastora, eu vou cortar você, crente, eu vou cortar você, eu vou cortar todo mundo, eu corto todo mundo. Irmão, isso não é bom ou não, irmão, saber que Ele corta todo mundo? Dói menos para a gente, né? A gente pensa, só eu que estou passando. Não, todo mundo vai passar. A questão é o fim. Uns Ele faz passar para ter fim, outros é para ter mais, porque Ele não quer que você se acostume a ter uma coisa que é menor do que o que Ele tem preparado para você desde a eternidade. Ele não quer. Ele não quer. Ele não quer que você viva operando numa coisa. Veja, eu não sei para quem estou pregando, mas alguém aqui sabe muito bem o que é Deus ter te dado uma grande bênção, e aí o próprio Deus que te deu, Ele mesmo tirou, e você fala assim, como assim? É porque Deus está dizendo, eu te dei para aquele momento, para onde eu quero na tua vida, para o projeto que eu tenho. Se eu não tirar isso, você vai se conformar nesse nível de fruto, quando eu quero tirar você de fruto para mais fruto, e lá na frente consumar a minha obra em você, e fazer você ter muito fruto. Muito fruto, muito fruto. Ok? Então, olha para alguém e profetize se essa pessoa está entendendo o que Deus está falando, porque eu vim dizer para alguém que está sendo cortado por Deus, alguém que está sangrando, alguém que está chorando. Diga para essa pessoa, se essa pessoa é alguém que está passando por isso, ela vai dar um brado aí, vai adorar a Deus, porque essa é a palavra que você tem que dizer para ela. Diga bem forte, tem muito mais chegando aí, irmão. Olha para mim, diga de novo, tem muito mais chegando aí, irmão. Isso aqui não é uma palavra de motivação, não é uma palavra de motivação, eu não tenho que te motivacionar, eu não sou coach, eu sou pastor, é um princípio bíblico. Veio o corte, veio mais fruto, veio o corte, veio muito fruto, veio o corte, veio muito fruto, veio o corte, veio muito fruto. Como que eu sei que Deus tem mais? Irmão, Deus não teria deixado eu passar por tanta dor se Ele não tivesse muito mais para me dar. Isso não é fé que eu tenho, não, isso é uma certeza sobre a palavra de Deus. É mais do que uma necessidade de eu crer, de me motivacionar, muito mais do que isso. Agora, o que eu vim falar com você? Eu vim falar com você sobre o quê? Sobre a importância de você permanecer, de você ter estabilidade, porque há uma importância na estabilidade e há um poder. Mas antes, vamos lá, porque o que eu falei com você aqui até agora foi sobre o processo da frutificação. O processo. Diga comigo, o processo. Veja, olha que interessante isso aqui. Para você frutificar, você tem que ter uma participação com Deus. Amém? É? E o problema é, qual que é o problema? Que todo mundo se submete a Deus na hora do fruto, mas ninguém se submete a Deus na hora do corte. Né? Mas aí a pergunta que Deus faz para você hoje: como é que você quer ser vencedor se você não vence dor? Que dor você venceu para se chamar vencedor? Vou dizer de novo, que dor você venceu para se dar o direito de chamar eu sou vencedor? Então, em outras palavras, se eu quero fazer de você vencedor, eu vou te mandar uma dor. E aí você fala, Deus não faria isso. Você faz isso com o teu filho, porque ele chora querendo mamar, mas você fala, não vai ter mamar. Mamar é assim, é porque lá em casa é mamar. Para alguém é tetê, para alguém é mamadeira, para alguém é dedeira, para alguém é... Bom, tua criança vai ficar pedindo o peito e você está querendo dar mamadeira. Então, na boa, não diz para mim que Deus não vai fazer isso, porque você naturalmente faz isso. Não diga, porque você criou na sua imagem, que quando eu falo isso, estou falando de um Deus vilão. Pelo contrário, estou falando de um Deus que, como o amor de uma mãe e de um pai, Ele vai fazer, mas é porque Ele quer que você cresça com saúde. Ele não quer você aquela criança que não come qualquer coisa, sabe? Só que não come tudo. Apesar que eu não posso falar nada que eu não como tudo, eu sou ruim para comer, mas vamos adiantar isso aqui. Verso 3, vamos continuar. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos, ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos, eu
eu já cortei vocês pela palavra. Pela palavra. Irmão, entenda isso. Quando Deus quer cortar algo, Deus corta pela palavra. Porque a palavra de Deus é tão afiada como espada de dois gumes. Amém? Entenda isso. Quando Deus quer cortar o orgulho, quando Deus quer cortar o ego, quando Deus quer cortar a ganância, quando Deus quer cortar algo, Deus corta através da palavra. Você sabe qual que é o intento de Deus? Pergunta que eu lhe faço. Quem aqui não gosta de bater no seu filho? Não, irmão. Eu sei que tem uns aí que gostam de fazer teu filho saco de pancada, mas pera aí, vamos lá. Quem aqui não gosta de bater no filho? Mas a Bíblia te dá o direito, correção com vara. Qual que é o primeiro intuito teu? Eu vou tentar negociar com ele na palavra. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou tentar trabalhar com você na palavra. A minha palavra vai tentar te limpar. Se não der certo a palavra, lá na frente em Hebreus ele vai dizer, eu vou te corrigir com açoite. Sabe por quê? Porque eu quero que você mude pela palavra. Eu quero que você mude no sermão. Eu quero que você mude e se arrependa no estudo. Se isso aqui que eu estou te dando agora e no domingo não resolver, fica em paz. Segunda-feira eu vou criar uma circunstância que vai doer. Porque de um jeito ou de outro eu vou garantir que você vai aprender o que tem que aprender. Nem que seja pela dor. Então a minha palavra é, irmão, se você não deixar a palavra fazer efeito, Deus vai criar uma circunstância para fazer efeito. E outra coisa complicada é quando Deus te envia uma circunstância na vida para fazer efeito em você numa coisa que você ouviu eu pregar na semana passada. Aí agora você está tendo que aprender a ser dizimista e ofertante fiel. Porque agora você perdeu o teu carro, agora perdeu a geladeira, agora você está perdendo tudo. Eu estou dizendo para você faz tempo, seja, a palavra está tentando cortar, mas porque a palavra não conseguiu cortar, você não quis receber a palavra, Deus está falando, fica em paz, de um jeito ou de outro, toda palavra lançada por mim não vai voltar vazia. Se eu disse que você vai dar certo, você vai dar certo. Porque Deus fala com pessoas de duas formas. Ele fala por pessoas ou por dor. Por pessoas falando a palavra ou por pessoas sofrendo dor. Qual você vai escolher, irmão? Qual? Deus não quer fazer você sofrer. Ele já disse, se você ficar na palavra, fica na palavra. Eu vou mandar você não ser arrogante, eu vou mandar você não ser orgulhoso. Se você ficar na palavra, se você ficar em mim, a minha palavra em você, vai dar certo. Agora, vamos lá. Se eu ver que não está dando certo, aí o corte já não vai ser com a palavra, irmão. Não é? Por isso que, quando você já começou a entender o que é o mundo espiritual, você não tem que ficar brigando com o crente que não está entendendo o que você está pregando. A cara dele de silêncio e essa cara dele com olhos bugalhados de peixe morto, já está mostrando que a faca está entrando no coração e está mandando ele mudar. E a gente já pode avançar para o próximo tópico. Diga para alguém do seu lado, Deus quer te limpar pela palavra. Verso 4. Vamos começar onde eu quero pregar hoje aqui? É isso que eu quero começar com você. Eu quero começar a partir do verso 4. Porque eu quero que você entenda que se você tem fruto, mas não tem estabilidade, você não tem nada. Você não tem nada. De nada adianta você ter coisas boas se você não é estável. Deus quer estabilidade, porque Deus é estável, Deus não se muda, Deus é imutável. Verso 4. Estai em mim. Quem tem caneta, eu quero que você sublinhe aí esses verbos flexíveis do estar e do permanecer do estiver, ok? Vamos lá. Estai, sublinha aí, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver, sublinha aí, esse verbo flexível, estiver na videira, assim também vós, se não, sublinha de novo, estiverdes em mim. Então, a Bíblia aqui está falando o tempo todo de ficar, permanecer. Estai, estiverdes, estai, estiver, fique, não saia, fique, não se mexa, se ficar, ele vai, fique, porque se ficar, a recompensa está no ficar, não é no dar fruto. Na verdade, o dar fruto vem se ficar. O dar fruto vem se ficar. Você vai sair de mais fruto para muito fruto se você ficar. Qualquer um
sai de fruto para mais fruto. Só quem é discípulo sai de mais fruto para muito fruto. Só quem é discípulo sai de mais fruto para um fruto que vai superabundar a sua vida. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, 100 vezes mais, uma bênção que vai atingir a geração dos filhos, dos seus filhos e dos seus filhos. Só discípulo tem isso. Qualquer crente meia tigela tem de fruto mais fruto. Só discípulo tem muito fruto. Muito. Estiverdes, ou seja, o que Deus quer que você seja? Que você seja estável, que você permaneça num local e não saia. E olha aqui para mim, eu conheço muita gente talentosa que tinha tudo. Eu conheço gente que já era para ser bilionário. Eu conheci arquimilionário para mais de 50 milhões em patrimônio. Você não pode dizer que você tem, se você tem líquido. Eu quero saber o patrimônio. Mas perderam tudo, então no fim da vida é na miséria, porque nunca foram estáveis. Nunca. Cara, eu queria que você entendesse o tanto de miséria que eu já vi, de gente que teve muito dinheiro, e muita saúde, e muita alegria, teve esposa, teve marido, e hoje está terminando a vida na miséria. Por quê? Porque não foi estável. E o que eu mais procuro ensinar para vocês aqui enquanto pastor é ser consistente. A bênção está na consistência. Você quer ver que interessante? Vamos tentar colocar aqui em uma situação comum para você. Você entra lá na biografia do cara, no Facebook, sei lá. Lá onde você diz o que você é, né? Aí lá ele coloca lá, quem eu sou? Eu sou músico, teólogo, conferencista, coach, pastor, empresário, empreendedor. Irmão, peraí. Tudo isso? Irmão, como é que você consegue ser tudo isso ao mesmo tempo? Eu não estou dizendo que você não pode ser multitalentoso. Eu sou multitalentoso. Eu só estou querendo que você entenda o seguinte: ficar pulando de área em área para tentar buscar um sucesso imediato vai te levar ao fracasso. Já viu gente que hoje ele é fotógrafo, amanhã ele é editor, amanhã ele é cinegrafista, aí amanhã ele é cantor, aí amanhã ele é músico, aí amanhã ele é pregador, amanhã ele é escritor, amanhã ele é compositor, amanhã ele é pastor, amanhã ele é coach. Agora eu peguei que todo mundo está na febre de virar coach. Eu fico perguntando, irmão, o que você é, afinal de contas? Eu não estou dizendo que você não pode ter multitalentos. Pelo contrário, Davi era um homem multitalentos. Ele era um homem valente de guerra, era um homem bonito, formoso, era um homem que sabia tocar. O homem de Deus, ele tem muitos talentos. Eu só quero que você entenda o seguinte: ficar pulando de área em área, sem se dedicar a uma área por muito tempo, nunca vai te trazer o resultado. Tem que ter uma área na sua vida que você vai falar: eu vou me dedicar muito tempo aqui. Vou me dedicar muito tempo aqui. Eu vou me dedicar muito tempo para ser pai. Eu vou me dedicar muito tempo quanto pastor. Eu vou me dedicar muito tempo quanto empresário, quanto empreendedor. Vou dedicar. Porque veja, a bênção, a frutificação está no permanecer. É por isso que eu quero que você entenda isso. Ouça isso, principalmente você obreiro. Só porque você começou uma coisa que não está dando certo no início, não quer dizer que se você abrir mão é melhor. Porque só Deus sabe o quanto difícil é fazer vocês entenderem que Deus não vai te prosperar se você não der tudo de si numa coisa que no início vai dar pouco. E às vezes vai parecer que não vai dar nada. Aliás, eu vou lhe dizer uma coisa: a maioria das coisas que Deus vai prosperar na tua vida, Ele vai prosperar quando você chegar no limite em que você já pensou em abrir mão 10 vezes. E quando você está finalmente por abrir mão, quando você está finalmente no limite, aí Ele vai começar a fazer você começar a pensar. Porque veja, a gente pensa o seguinte: quando a gente chega no limite, Deus manda uma bênção. Na verdade, eu vou lhe falar por experiência própria. Quando você chega no limite e fala: quer saber de uma coisa? Eu vou abrir mão dessa empresa, eu vou abrir mão dessa igreja, eu estou há tempo aqui insistindo, não está dando certo. Quando você começa a pensar nisso, aí Deus começa a fazer você pensar: muda isso, muda aquilo, faz aquilo. E aí você começa a reconfigurar sua mente, começa a dar certo tudo aquilo que Deus queria que desse certo desde o início.
Então, se você está esperando que quando você chega no limite, Deus te manda um monte de bênção de uma vez, na verdade, quando você chega no seu limite, Deus começa a fazer o seu olho do entendimento ser iluminado, e você começa a falar, isso. Em outras palavras, irmão, leva tempo para você se tornar um bom pastor. Leva tempo para você se tornar uma boa esposa, um bom pai, um bom marido. Porque até você entender como que tem que ser feito, você já pensou em desistir faz tempo. Por isso que tem gente hoje, com 30 anos de idade, que já casou 3, 4 vezes. Por quê? Oh, meu Deus, eu não sei se a irmã riu porque está do lado de alguém, ou se a senhora conhece alguém, não sei, mas a senhora conhece... 30 anos de idade, já casou 3 vezes. E o pior, o camarada é burro, sabe por quê? Porque a segunda parecia com a primeira, e a terceira era igual à segunda. Não mudou nada, só mudou de nome. Não. Alguém aqui sabe o que é? Você conhecer alguém que casou a segunda vez, você fala prazer, e você fica 10 minutos com a pessoa, você fala, rapaz, mas é igualzinha a outra. Então não é igual a outra por quê? Não era melhor já ficar com a outra? Isso é o cúmulo da estupidez. O cara sai de 3 empregos, você fala, mas irmão, esse aqui está igualzinho o outro. Então, por que saiu do outro? Já não estava igual? Estabilidade. Você tem que investir tempo, dinheiro, energia. Existe um espaço entre onde você está e o que você quer ter. Esse espaço se chama tempo. Deus não vai quebrar a lei que Ele estabeleceu. Ele vai exigir que você se dedique a uma coisa que não vai dar fruto. Eu quero saber de você, pastor. Quero saber de você, pai, empresário. Se você é estável bastante a ponto de continuar insistindo numa coisa que não está dando fruto, mas sabendo, se eu ficar, Deus vai prosperar. Sabe por quê? Porque se você não ficar e quiser partir para outra, nada vai dar certo. Aí agora você quer começar uma segunda família porque a primeira não deu certo. Mas peraí, ficasse na primeira. Não, peraí que ainda nem cheguei no fim. Querendo me matar aqui já? Calma, não corta, deixa que eu corto. Não corta, não, deixa que o pai corta. Verso 4, vamos lá. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver. Irmão, a Bíblia aqui está falando o tempo todo sobre estar. Você está entendendo isso? Estar, estiver, estar. O texto inteiro do capítulo 15 não está falando de fruto, está falando sobre estar. Você quer ver fruto, Deus está falando, eu estou falando de estar. Você ficou todo cheio no início da mensagem aqui do meu estudo. Mas o que eu vim falar para você não é de fruto, porque o fruto só pode ter depois de estar. Aliás, vamos ver a ordem das coisas. Verso 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Presta atenção, verso 4 ele está falando de estar. Você tem que estar nele e ele em você para dar fruto. Onde que ele falou de corte? Verso 2. Então por que ele fala de estabilidade depois do corte e não antes? Porque, irmão, ele já sabe que é fácil você ficar com ele enquanto você está dando fruto. Ele está falando, eu quero ver se você vai ficar comigo depois que eu cortar. Ele fala no verso 2, eu vou cortar. Aí no verso 4, mas se você estiver em mim e eu estiver em você. Agora eu quero ver o teu glória. Porque é isso que eu vim fazer você entender. Não é a questão do corte, a questão é depois do corte, você vai ficar ou vai embora? Depois do corte. Ele não vai falar do corte no verso 2. Ele não vai falar do corte no verso 3. Ele vai falar do corte no verso 4. No verso 2 ele vai falar do estar no verso 4. Por quê? Porque se eu falar de estar, olha, se você estiver em mim, eu vou te dar fruto, irmão, qualquer um vai ficar. Se eu estiver com o Senhor, mas é por isso que no casamento você diz, até que a morte os separe, mas antes você diz, na saúde e na doença, quando você ficar velha, caindo, com a boca banguela, eu vou te amar do mesmo jeito, porque eu não casei por conta do teu dente, eu não casei por conta do teu corpo, eu não casei por conta do teu cabelo, eu vou dizer aqui até um homem aí, dá glória a Deus, para fingir com a mulher que você não casou por conta do corpo dela, eu casei por conta da essência da sua semente, eu casei por conta do que tem dentro de você, então eu vou ficar com você depois do corte, quando a vida cortar a tua saúde, quando a vida cortar o teu cabelo, quando a vida cortar os teus dentes, quando a vida cortar a tua beleza, quando a vida, oh meu Deus da glória,
Claro, nenhum homem quer você caindo, enrugada, tudo murcho. Mas você não casou com essa mulher, eu creio, por conta do que está tudo cheio. Porque quando você também está murcho, ela te ama. Você entendeu o que eu falei, né? Quando você está murchinho, eu vou abrir mão, eu não vou desistir. Você estava levando para o lado carnal, olha só. Você chega lá em casa, eu vou parar. E ela continua te chamando. Vai, levanta, bora, levanta, rapaz. Levanta a cabeça, garoto, bora para frente, Deus vai te dar vitória. Eu vou abrir mão da igreja, vou abrir mão da empresa. Eu vou pedir demissão. E ela está falando, levanta, camarada. Jesus está dizendo, em outras palavras aqui, o que eu quero ver não é se você vai ter estabilidade antes. Eu quero ver se você vai ser estável quando eu tirar o teu carro, quando eu tirar a tua saúde, quando eu tirar teus amigos. Eu quero ver se você vai ser estável e vai continuar me adorando quando eu tirar teu dinheiro. Porque é aí que eu vou ver se você vai poder sair de mais fruto para muito fruto. E aí eu vou poder dizer que você é discípulo. Porque se você sofrer comigo e padecer comigo, comigo você vai reinar. Se você sofrer e padecer comigo, comigo você vai reinar. Então eu quero saber, e aí, você vai aguentar ou não? Veja, por isso que todo mundo pode louvar, quase ninguém pode adorar. Porque louvar é você reconhecer o atributo de Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego de vida, se vive tem que louvar. Tem que louvar, obrigado porque o Senhor me deu vida, obrigado porque o Senhor me deu isso. Louvar é você dizer o que Deus deu. Agora adorar é você dizer, o Senhor não me deu, mas eu agradeço mesmo assim. O Senhor cortou, mas mesmo assim. O Senhor tirou, mas mesmo assim. A igreja está cheia de gente que louva, que adora, está pouca. Pouca. Outro dia eu volto a falar disso aqui. Então olha para alguém do seu lado, Deus quer ver você estável, irmão. Agora, quando que Deus quer ver você estável? Olha para alguém e diga assim, Deus quer ver você estável quando a vida fica mais difícil. Deus quer ver você estável durante um divórcio. Deus quer ver você estável durante um filho nas drogas. Deus quer ver você estável durante um câncer. Deus quer ver você estável durante uma falência. Deus quer ver você estável quando arrancar teu carro. Deus quer ver você estável durante uma pandemia, vindo na igreja, dando lugar, dando glória. Deus quer ver estável quando a vida, aliás, vou lhe dizer de novo, quando a vida mais difícil fica, mais estável você tem que ser e dizer, eu não vou arredar, eu vou pregar, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque se eu fizer, Deus vai me fazer sair de mais fruto para muito fruto. Para a gente terminar, caminhar para o fim, diga para alguém do seu lado, frutificação, irmão, depende de estabilidade. Veja, a gente avançou. Veja, vamos voltar lá. Vamos para o verso 5, vamos lá. Eu sou a videira. Verso 4 ele fala do corte, ele fala de permanecer. Vamos lá, verso 2 ele fala do corte. Todo mundo sabe que Deus corta. No verso 4 ele fala de permanecer. Aí no verso 5, graça, 5 palavras. Graça, 5 letras. 5 dedos no seu pé, 5 dedos na sua mão. 5 chagas em Jesus, uma na sua mão esquerda, uma na sua mão direita, uma dentro dos seus pés, uma na sua cabeça, uma do seu lado. 5 alpendres no tanque de Betesda. 5 número da graça. Se você permanecer, Deus vai te dar graça para ter muito fruto. Em outras palavras, eu vou te dar aquilo que você nunca pensou que poderia ter. Agora que eu queria que você dá glória, eu vou te dar aquilo que você nunca imaginou que queria ter. Você não estudou para isso, você não teve diploma para isso, você não teve dinheiro para isso, mas agora eu vou te dar muito fruto, eu vou te dar graça, 5 graça, muito fruto, aquilo que você não poderia ter tido, aquilo que você nunca conseguiria ter. Eu vou te dar uma casa que você não poderia pagar por ela, eu vou te dar um emprego que você nunca trabalhou, nunca estudou para entrar nele. Meu Deus da glória. Em outras palavras, diga para alguém do seu lado, você nunca sabe o que você pode ter se você não permanecer, irmão. Você quer saber aonde você pode chegar? Fica. Quer saber até aonde Deus pode te abençoar? Fica. Fica onde? Fica nesse emprego, fica nesse casamento, fica nessa casa, fica nessa igreja, fica naquilo que Deus chamou para fazer. Fica. Vim falar para quem está pensando em abrir mão. Fica. Deus não está te mandando pedir demissão.
É você que está querendo pedir demissão de lá? Fica. Vamos continuar. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Verso 5, em graça. Porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim você não pode deixar o teu casamento de pé. Sem mim você não pode manter a tua igreja unida. Sem mim você não pode prosperar a tua casa. Sem mim você não pode criar teus filhos. Sem mim, aliás, vou lhe dizer uma coisa. Alguns de vocês, quando você estava lá no mundo, Deus te prosperou. Você prosperou. Você estava lá no mundo, não tinha aceitado Jesus e você estava prosperando. Aí tem gente que quer dizer para mim o seguinte: não, eu já era próspero, eu já era abençoado quando eu estava lá, eu não precisei de Deus para estar lá. Peraí. Se você parar para olhar, Deus o tempo todo lá te abençoou, só para que você aqui na frente entendesse o que Ele fez para você lá atrás. Ele fez em segredo, porque um dia Ele queria te jogar lá na frente, para Ele poder revelar para você os segredos, os mistérios ocultos dEle, que é aquilo que Paulo vai dizer, os mistérios de Deus, aquilo que você não conseguia entender, que aí você vai entender: nossa, eu estava num mundo, eu estava lá com dinheiro, mas um dia teve uma troca de tiro, e Deus não deixou o tiro pegar em mim, Deus não deixou eu morrer de overdose, Deus não deixou eu morrer de outro problema. Por quê? Porque o tempo todo Deus estava me abençoando em segredo, sem eu saber. Sem mim nada podereis fazer. Veja, sem mim nada podereis fazer. Você sabe o que eu acho interessante? Gente que quando faz ação social, gente quando faz assistência, dá dinheiro, ajuda alguém, paga uma casa, alguma coisa, ele se gaba disso e fica aí mostrando, etc. Aquela pessoa, irmão, já viu aquela pessoa, irmão, que parece, irmão, que todo dia ele dá dinheiro, todo dia ele distribui cesta básica, todo dia, e todo dia ele quer falar. Eu não entendo, a Bíblia diz que uma mão faz, pelo amor de Deus, é que tem gente que leva tudo para o lado oposto, né? Eu não estou falando da gente que posta, porque a gente posta, estou só querendo você entender o seguinte: o tanto de gente que fica se gabando de uma coisa, porque tem gente que usa isso como pretexto para se fazer em cima. Ah, não, eu faço tantas assistências básicas, eu faço eu mando tanta gente para o hospital, eu pago o plano de saúde de tantas pessoas. Espera aí, irmão. Primeiro que você só fez isso porque você estava com ele. Por quê? Porque você só pôde dar uma coisa que você pode receber. E sem ele, você não pode nada fazer. Então não fica se gabando que você... eu ajudei tantas pessoas. Irmão, você só ajudou porque ele te ajudou. Você só deu porque ele te deu. Você só investiu porque ele investiu em você. Ok? Vamos continuar. Sem mim nada podereis fazer. Entende isso aqui? Estou caminhando para o fim. Porque eu já falei com você sobre a importância da estabilidade, a importância. Agora eu vou entrar no poder. Qual que é o poder da estabilidade? Há uma importância e há um poder. Eu não vim falar para você do processo da frutificação, ainda que tenha sido o momento em que você mais deu glória. Mas eu quero que você entenda que você tem que ser estável. Veja isso aqui. Jesus, pastor Joaquim, está falando isso aqui para um povo que ele vai deixar fisicamente em poucos dias. Nunca mais vai estar com eles fisicamente. E aí ele diz: sem mim nada podereis fazer. Mas peraí, o Senhor vai deixar eles fisicamente? Como é que então eles precisam do Senhor? Não é o eu físico, é o eu espírito. Sem o meu espírito nada podereis fazer. Sem a minha presença dentro de vocês, vocês não podem fazer nada. Então eu quero que você entenda isso aqui. Você não pode se fazer crescer. Você não pode se fazer rico. Você não pode se fazer feliz. Quem vai fazer você é Deus. Veja, a sua função é permanecer nele e ele em você. Em outras palavras, tudo que ele te falar, você obedece, e tudo que você ouvir ele falar, você tem que começar a mudar. Mudar isso, mudar aquilo. Se você permanecer nele e a palavra dele em você, se você ouvir tudo que ele fala e tudo que ele falar você obedecer, se você permanecer nele e ele em você, aí frutificar não é com você, é comigo, Deus. Olha o que Deus está falando aqui. A tua função é ficar em mim e a minha palavra em você. Ou seja, fica na minha palavra, e tudo que a minha palavra falar tem que fazer. Ouça o que eu falo, e tudo que eu falar, obedeça. Se você fizer isso, você não tem que se fazer crescer. Quem vai te fazer dar fruto? Sou eu. Então não é você quem vai se fazer rico.
Eu vou quebrar aqui a cara de alguém. Para de dizer que você se matou para chegar lá e você lutou. Você pode ter feito a tua parte, que foi permanecer nele e a palavra dele em você. Você pode ter feito muito para poder resistir à tentação, para poder não roubar, para poder não pegar um atalho. Você pode ter sofrido para chegar lá, para se manter nele e ele em você. Mas não foi você quem chegou lá por mérito próprio. Foi Deus quem te fez crescer, foi Deus quem te deu aquele local, foi Deus quem te abençoou. Para de querer achar que você é o rei da cocada preta. Para de graça. Para de graça, você não é o último bolacha do pacote. Não é. Não, eu fiz. Não foi você. Sem mim nada podereis fazer. É sem mim. Eu sem você eu posso, agora você sem mim. Vamos continuar aqui? Para a gente caminhar. Estabilidade, diga para alguém, estabilidade. O que eu quero que você entenda para mim caminhar para o último ponto? O que Deus quer de você? Deus quer te ver fazendo o que Ele mandou você fazer, em tempos bons e em tempos ruins. Estável. Ele te mandou pastorear? Pastoreia doente, pastoreia cheio de saúde, pastoreia com dinheiro, pastoreia sem dinheiro. Ele te mandou cuidar de uma casa, de uma família? Cuida, educa, cansado, doente. Eu quero ver você voltando todo dia para a luta, cansado e disposto. Se você não prova para mim que você é capaz de ficar no local que não está crescendo e insistir lá, não vai ter frutificação. Porque não tem frutificação sem estabilidade. Essa é a importância da coisa. Esse não é o poder. Eu vou lhe dizer qual que é o poder. Irmão, entenda isso. Você não pode ficar fugindo por conta de qualquer problema que aparece. Você quer o mel, mas você esquece. Quer o mel? Mata o leão, Sansão. Quer o mel? Mata o leão. Eu não suporto, gente, o tanto de crente imaduro. Gente, qualquer coisinha, larga e vai embora. E papai, Deus está dizendo, enquanto você não permanecer, enquanto você não provar para mim que você é capaz de vir cheio, vir vazio, vir por cima e vir por baixo, eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada. Veja, o que o mundo mede como sucesso? O mundo mede o sucesso como? Quantidade. Quem mais tem, mais sucesso tem. Deus não mede sucesso por quantidade. Deus mede sucesso por estabilidade. Quem põe a mão no arado e não olha para trás, esse pode ir. Esse teve sucesso. Deus, meço sucesso seguinte: se você pôs a mão no arado, se eu te chamei para ser pai, se eu te chamei para ser mãe, se eu te chamei para uma coisa, você não está olhando para trás, você teve sucesso. E o crescimento sou eu quem vou dar, não é você. Então peraí, para de falar, a essa hora eu já deveria estar mais abençoado, a essa fase da minha vida. Quem é você para achar que você deveria ser abençoado? Você é a videira, eu sou o lavrador, eu sei o quanto você aguenta, eu sei quando você está preparado, eu sei o quanto você cresceu, eu sei até onde você vai. Então se eu não te dei até agora porque você não está pronto, para de reclamar. Você é apenas quem tem que ficar em mim, e quem tem que fazer você dar certo sou eu, não é você. Então, quem é você para dizer para mim o que eu deveria já ter feito na tua vida? Eu já deveria estar lá. Rapaz, se eu não te coloquei lá é porque você não está pronto. Eu sei quando você está pronto, eu sei quando você está amadurecido, eu sei quando eu posso abrir uma porta para você, eu sei quando eu posso abrir uma grande provisão para você, eu sei quando eu posso te exaltar, eu sei quando eu posso te justificar, eu sei de tudo isso. Se eu não fiz, aguenta, porque ainda não chegou a hora. Isso é para você, irmão, que sofre com alguém invejoso, com alguém que não inveja o que você tem, alguém que talvez fez mais tendo menos. Presta atenção, eu não estou nem aí. Quem ficou na palavra e a palavra ficou nele, prosperou. Então alguém pode querer ficar com raiva de você estar com dinheiro, de você estar com saúde, de você ser feliz na sua casa, de você ter unção, da sua igreja está dando certo. O problema é deles. Deus viu que eu estava pronto, Deus me deu. Se você não teve, Deus viu que você não estava pronto. Agora, irmão, pelo amor de Deus, por que você fica se preocupando com quem inveja o que você tem, sendo que eles sabem metade do preço que você pagou? Verso 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam fogo e ardem. Em outras palavras, se você decidir viver por conta própria, se você não for dependente de mim, tudo que você recebeu
vai se secar, será levado e vai ser jogado no fogo por quem? Não por Deus, por homens. Essa é a pior coisa que tem nesse texto. A pior coisa que tem aqui não é que ele vai cortar e jogar fora, é que ele vai cortar e o homem vai lançar. O homem. Sabe por quê? Porque o homem não tem misericórdia, mas Deus tem. Maldita coisa que cai na mão do homem. O homem, ele vai crucificar você por uma coisa que ele mesmo fez. Ele cometeu o mesmo erro que o seu, mas o seu ele vai matar. Por isso Davi diz: prefiro cair na tua mão do que na mão de homem, porque na tua mão tem misericórdia, na tua mão tem recompensa, na tua mão tem justiça. Você sabe qual que é a diferença, irmão, entre açoite e abuso infantil? Deus te açoita, Deus não abusa de você. Eu garanto que na tua casa você açoita o teu filho, você não abusa dele, porque você sabe até onde ele aguenta. O homem abusa. O homem, ele faz com você até te matar. Deus sabe até onde ele pode te apertar a ponto de não matar você e não deixar você ir para longe dele. Deus sabe onde você aguenta. Deus sabe. Verso 7 é isso que eu vim falar. Diga para alguém do seu lado: você já entendeu qual que é a importância? Diga: agora você tem que entender qual o poder que vem. Por que é importante você ser estável? Porque a estabilidade vai te dar mais frutos. A estabilidade vai te fazer permanecer. A estabilidade vai fazer com que você garanta que a sua bênção será passada para a tua geração posterior, para a tua geração. Mas há um poder, e alguém acha que o poder é ter muito fruto. O poder não é esse. Veja, alguém acha que o poder é você ter muitas bênçãos. Esse não é o poder. Qual que é o poder? Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e lhe será feito. Você não entendeu? Você tem noção do que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo: o que você pedir, Deus vai te dar. Eu não estou inventando, está na tua Bíblia. O que você pedir, Ele vai te dar. Então peraí, por que então Ele não me deu o que eu pedi? Porque já diz o verso anterior: porque a palavra dele não ficou em você, você não ficou na palavra dele. Porque quando a palavra dele está em você e você está na palavra dele, a palavra começa a mudar o seu desejo. A palavra começa a mudar a tua prioridade. Por isso que lá atrás você pedia e Deus não dava, porque Deus falou: minha palavra não está em você. Quando a minha palavra estiver em você, ela vai mudar o teu jeito de ser, teu jeito de agir, e ela vai fazer você querer as coisas que eu quero. Então tudo que você pedir de acordo com o que eu quero, eu vou te dar. Tudo que pedir será dado. Se eu quero bem para você, pode pedir para mim o quanto de bem você quiser, eu vou te dar bem. Se você quer bênção de mim, pode pedir quanta bênção você quiser. E tu veja, por isso que ele diz isso no fim de tudo. Porque o poder é que você vai ter o poder de pedir o que quiser, Ele vai te dar. E por que Ele vai te dar? Porque Ele garantiu que agora você está maduro e você vai saber pedir pela coisa certa. Antes você ia pedir por coisas carnais, agora você vai pedir por coisas espirituais. E Ele está falando: tudo que você pediu eu vou te dar. Tudo. Tudo. Eu não estou colocando um parênteses: menos isso, menos aquilo, menos aquilo. Porque, irmão, eu vou lhe falar uma coisa: se você parar para ver, você pedia algo para Deus há 5 anos atrás, que se você tivesse que pedir hoje, você não pediria. Porque há 5 anos atrás você pensava que aquilo que você queria ia te trazer felicidade. Hoje você fala: Senhor, eu estava enganado. Eu queria uma vida antes que agora, se eu tivesse que escolher, se eu tivesse a opção: olha, eu estou aqui com aquilo que você me pediu há 5 anos, você quer? Eu falaria: eu não. Porque antes eu pedia por coisas da carne, eu queria o que eu queria, aquilo que iria me fazer melhor, aquilo que ia agradar o meu olho. Hoje que a tua palavra permaneceu em mim e eu permaneci na tua palavra, hoje eu já entendi o que o Senhor tem. E tudo quanto pedir lhe será feito. Olha para alguém, profetiza para essa pessoa em nome de Jesus. Se você permanecer, irmão, e ele permanecer em você, diga: pode pedir com abundância, pode pedir com coragem, pode pedir com audácia,
pode pedir com ousadia, pode te pedir descaradamente e falar: Senhor, eu preciso de mais unção, eu preciso de mais, Senhor, eu preciso de mais provisão, porque eu tenho uma obra para fazer. Senhor, eu preciso de mais dinheiro, porque eu tenho uma construção para fazer de uma igreja. Senhor, eu preciso de mais gente, porque eu preciso de um grande projeto realizado. Senhor, eu preciso de mais saúde, porque a caminhada é longa. Senhor, eu preciso de mais, porque o Senhor sabe que eu peço as coisas do Espírito e não as coisas para a minha carne. E tudo quanto pedir lhe será feito. Veja, tem gente que tem dificuldade de crer que isso existe, porque você tem pedido há muito tempo para Deus uma coisa, Deus não tem te dado. E Deus está dizendo: não é porque você tem pedido e eu não tenho te dado, que significa que o poder que eu estou dizendo que você vai ter de pedir ou te dar não existe. Ele existe desde que você passe por um processo onde a minha palavra vai mudar o teu desejo. Minha palavra vai mudar o teu desejo. Eu poderia gastar muito tempo aqui dizendo das coisas que eu tenho e que eu pedi para Deus me dar, e eram coisas para mim poder desfrutar pessoalmente, mas era para mim desfrutar pessoalmente para que eu pudesse ter saúde e paz, para mim poder ser mais efetivo na obra que Deus me deu, porque tudo veio voltado para a obra, para as coisas espirituais. Eu consigo te servir desse jeito, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode me dar isso. Se o Senhor me der isso, eu com certeza vou te servir melhor. Mas se o Senhor não me der, eu vou continuar servindo do mesmo jeito, com a excelência. Mas se o Senhor me der, eu garanto para o Senhor que o Senhor vai, olha, se o Senhor me der, o Senhor vai ver como que o Senhor vai ver como que eu vou estar. Último, eu termino. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto o quê? Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, ouça isso. Olha o que Deus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo. Quando a sua oração for atendida, quando você pedir e eu te der, eu sei que você vai querer fazer culto de ação de graças. Eu sei que você vai querer celebrar, você vai querer festejar. Mas não ache que você vai ser o primeiro. No céu eu vou ter feito festa antes. Quando você receber, você vai se alegrar, mas você está enganado se você pensa que você foi o primeiro que se alegrou. O primeiro que se alegrou na sua bênção fui eu. O primeiro que se alegrou na tua prosperidade sou eu. O primeiro que se alegrou fui eu. Sabe por quê? Porque eu quero ver o teu bem. Eu desejo ver a tua prosperidade, o teu sucesso em todas as áreas, em todos os caminhos. Eu quero ver você abundante em tudo, abundante em saúde, abundante em sabedoria, abundante em alegria, abundante em unção, abundante em dinheiro, abundante em amizades. Eu quero você, e veja, não ache que eu me zango de ver você bem. Pelo contrário, eu sou o primeiro a me alegrar quando você é abençoado. Você não entendeu isso aqui? Eu, Deus, sou o primeiro a me alegrar quando você é abençoado. Porque quando você é abençoado, você é um instrumento para dizer: isso é o que faz o Deus de Israel, isso é o que faz o Deus dos deuses. Deus me deu, Deus me fez, Deus abriu. Não foi por força, nem por carne, mas pelo Espírito. Se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, ora diga a Israel. Em outras palavras, eu sei que você quer desfilar com a bênção, mas sou eu quem quero fazer você passar mostrando a bênção. Porque quando alguém olhar para você, você vai dizer: isso aqui não foi por força nem por carne. Isso aqui é o resultado de quem permanece em Deus e Deus permanece nele. Deus dá abundância de saúde, Deus dá abundância de sabedoria, Deus dá dias de alegria, Deus aumenta a sua riqueza, Deus aumenta as suas bênçãos físicas e materiais e espirituais. Deus, eu vou dizer isso aqui até alguém entender que eu estou falando para alguém. Deus está dizendo: larga a mão de graça. Eu sei que ninguém se alegra na tua bênção, mas eu me alegro na tua bênção. Eu me alegro, eu festejo com você. Quando eu te abençoo no chão, na terra, do teu lado alguém inveja, mas no céu eu digo: valeu a pena, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E
permaneceu. Quando eu tirei, Ele me adorou. Quando eu sangrei, Ele disse: louvado seja o nome. Para terminar, pense comigo, por que Deus se orgulha? Porque Deus está dizendo: Ele tem, porque quando eu tirei, Ele permaneceu. Eu me alegro porque quando eu arranquei, Ele não me amaldiçoou. Ele disse: bendito é o nome do Senhor. Ninguém se orgulha de bênção na terra. Nenhum dos teus inimigos ficam felizes por você. Mas Deus está dizendo: nisto o Pai glorificado. Antes de você achar que você vai ficar feliz com a bênção, alguém já ficou feliz antes por você. Porque Ele está dizendo: agora eu vou mostrar para o mundo que vale a pena ser fiel. E é isso que eu quero que você entenda. Vale a pena ser fiel. Eu tenho servido a Jesus em dias bons e em dias maus. Doente, não doente, com dinheiro, sem dinheiro, minha vida inteira. E vale a pena ser fiel. Aliás, eu estava esquecendo de uma coisa. Espera aí. Volta comigo o verso 7, que eu esqueci de uma coisa. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vos será feito. Espera aí. Vos será feito. Vos será feito. Em outras palavras, eu vou te dar coisas prontas que você não teve que fazer nada para ter. Lá atrás você teve que fazer uma parte. Lá atrás você teve que ter um relacionamento, uma participação. Mas agora eu vou cumprir a promessa que eu disse: eu vos darei cidades que não construíram, vinhas que não plantaram. Eu não sei quem sabe isso aqui, mas há um momento em que Deus te dá coisas prontas, porque você lá atrás se relacionou com Ele. Lá atrás você fez muito aqui embaixo para Ele fazer algo lá em cima. Lá atrás você trabalhou, você pelejou, você correu atrás. Mas aí chega um momento em que Deus diz assim: agora que a minha palavra permaneceu em você e você permaneceu em mim, tudo que você pedir eu te darei pronto. Eu vou transferir a riqueza do ímpio para o justo. Vou transferir riqueza. Você não vai criar riqueza, você não vai fazer nada para ter. Há coisas que eu vou te dar que virão de bandeja pronta. Eu te darei cidades que você não construiu, vinhas que você não plantou. Alguém está feito para Ele, mas eu vou transferir para você, porque é isso que faz o Deus dos que são fiéis. Um ajunta o ouro, o outro constrói. Um constrói, o outro usufrui. Mas Deus garante que o fiel não fica de mão abanando. Fique em pé em nome de Jesus. Ouça isso. Só quero que você entenda isso. E eu ainda estou pregando. Deus não é Papai Noel. Diga para alguém do seu lado: Deus não é Papai Noel. Irmão, Deus não existe para ficar te dando nada não, tá? Não. Deus vai te dar. Mas Deus existe porque primeiro Ele quer te ensinar a ser estável. Ele quer te ensinar a ser o mesmo. Ele quer te ensinar a ter força e levantar a cabeça e se mostrar para a luta cansado e disposto, por cima ou por baixo. O que eu mais me preocupo com pessoas é delas não entenderem que de nada adianta você ter fruto. Você está bem agora se você não for estável. Você é do tipo de pessoa que um dia está bem para trabalhar, outro dia não está bem. Eu não estou dizendo que você não é atacado. Eu estou dizendo que você tem que ter uma força, uma habilidade de vir se arrastando e ir para o teu trabalho e trabalhar feliz e fazer igual Neemias. Estava lá com a notícia ruim, mas estava lá sempre. De vez em quando acontece que o semblante muda, mas em todo o tempo você procura estar constante, firme e abundante na obra do Senhor. Veja, você sabe por que nem todo mundo consegue ser grandemente abençoado? Porque o preço para a estabilidade é caro. É caro. Veja, eu vou falar de você, mãe. Custa caro para você, mãe, ficar criando seu filho nos primeiros meses e acordando de madrugada sozinha e ficar limpando ele e trocando ele e ele sugando você e ele tirando o seu leite do peito. Isso vai te levando à depressão pós-parto. Mas eu garanto uma coisa para você: se você consegue ter estabilidade no início
Eventualmente, quando você estiver no meio e for mais difícil, você vai ter estabilidade para vencer. Estabilidade. Me deem crédito por isso. Eu tenho sido estável com todos vocês. Estabilidade é a única coisa que pode gerar confiança. Você saber, ele vai estar aqui, vai fazer, e pá. É isso que as pessoas têm que olhar para você. É você como uma pessoa estável. O salmista diz, Salmo 92, verso 13: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Em outras palavras, se você tiver com o pé plantado, você vai florescer. Sabe uma coisa interessante? Se você já plantou alguma planta em casa, Carminha sabe bem disso, vive plantando e sempre posta foto. Se você planta uma coisa lá num vaso, você não pode ficar mudando de lugar. Não é mudando de vaso, é mudar de lugar o vaso. Se o vaso está na cozinha, fica na cozinha. Se ele está na varanda, tem que ficar na varanda. Se ele está no banheiro, porque se você ficar mudando de local, ele não se acostuma com o ambiente e ele não cresce. É a mesma coisa você. E é a mesma coisa alguém que vai me ouvir e vai me ver pela internet depois. Enquanto você ficar mudando de lugar para lugar, igreja após igreja, trabalho após trabalho, casa após casa, amizade após amizade, você tem que decidir: eu quero que fulano seja meu mentor, fulano seja meu amigo. Se Deus tiver que cortar e tirar, Deus vai. Mas eu vou insistir nisso. Sabe por quê? Nada perdura se não for trabalhado. Nada. Nenhuma amizade vai ser eterna se você não for estável. Se você não permanecer quando ele for cortado e você for cortado. Tem gente que acha que amizades duram para sempre de uma forma fácil. Eu gosto de você, você gosta de mim. Amizades que duram para sempre são amizades trabalhadas. É isso que eu vim pregar para você. Você tem que aprender a ser estável, irmão. Não para de vir na igreja. Não para de ser fiel com Deus. Porque vale a pena, você vai sair de fruto para mais fruto, para muito fruto. E aí você terá o poder que tudo quanto você pedir, lhe será feito.